Bom dia, pessoal. A ideia da aula de hoje é falar um pouquinho sobre alguns termos que se utiliza quando se fala de matemática financeira e complementar falando um pouquinho sobre o que são juros simples e compostos, beleza? Então vamos começar. Coloquei aqui dois exemplos para iniciar o nosso estudo. Quando a gente fala de estuda porcentagem, é muito comum que o assunto rapidamente vá para a matemática financeira. Então, só para aquecer, olha só essa notícia do ano passado, do começo do ano, aliás. O prefeito Jacobina chamou atenção logo nos primeiros dias de trabalho ao reduzir a própria remuneração para ganhar apenas um salário mínimo durante um ano. Logo depois de ser empossado, ele assinou um decreto que diminuiu o salário em cerca de 92%, passando para R$ 1.088. A redução valerá pelos próximos 12 meses. Qual o salário original do prefeito? Então, quando a gente trata desses valores em dinheiro que são reajustados aí para valer certo tanto, ou você quer reduzir uma certa porcentagem. Muito comum a gente falar sobre o valor futuro. Olha só, você quer que o salário original da pessoa seja esse, que é o que você quer descobrir. E se esse salário diminui em 92% e passa a valer 1.088, então você está dizendo que só sobrou 8% do salário desse prefeito. Então você pega o salário original, multiplica por 8% e o resultado dessa conta tem que dar 1.088, que é o que ele se propôs a receber. Então basta que você divida 1.088 pelo valor pela porcentagem que sobra do salário do prefeito original, né? Para você descobrir que o salário dele era 3.600. Isso é só um aquecimento para a gente. Agora, olha só essa notícia de ontem, pessoal. Ó, quem recebeu um salário mínimo R$ 1.100 em 2021 já perdeu R$ 93 em poder de compra desde o início do ano. Então a primeira pergunta é o que é poder de compra, né? Como é que a pessoa perdeu R$ 93? Isso aconteceu porque o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, que mede a inflação oficial do país, já acumula uma alta de 9,26% até novembro. Para comprar as mesmas coisas que comprava com esse valor naquele mês, o brasileiro precisaria receber no mínimo R$ 1.201,90. Então vamos primeiro entender o que são esses conceitos e depois checar se as informações nas notícias estão corretas, né? Eu coloquei a fonte aqui embaixo. Então, primeira coisa, vamos entender o que é poder aquisitivo e o que é inflação. Então, primeiro, o poder aquisitivo é a razão entre a quantidade de dinheiro que você tem e o valor dos bens e serviços que você pode comprar com essa mesma quantidade de dinheiro. Então, por exemplo, quantas cestas básicas a pessoa consegue comprar com um salário mínimo? Esse seria um indicador do poder de compra, né? Se você, com o mesmo quantidade de dinheiro, consegue comprar mais cestas básicas, seu poder de compra está aumentando, né? Por outro lado, se você reduz a quantidade de coisas que você consegue comprar ou aumenta o preço delas, né, e não muda no salário, você adquire menos bens e serviços, então seu poder de compra diminui, seu poder aquisitivo diminui. E o que é inflação? Inflação é o aumento que os preços sofrem ao longo do tempo. Então, vocês devem ter visto aí os valores de vários produtos no mercado terem aumentado, né? Por conta de inflação. Não é porque o produto passou a ser mais valioso, é porque a moeda passou a ser menos valiosa, né? Então, para compensar essa desvalorização da nossa moeda, a gente faz um aumento nos preços de todos os bens e serviços, né? Então você olha lá, um óleo que custava R$ 8, está custando 14, R$ 15. Então isso foi o efeito da inflação. Então, se você, por exemplo, se lembrar do preço de uma latinha de Coca-Cola há uns 2, 3 anos, você vai reparar que provavelmente o preço dela era um pouquinho mais baixo do que ele é hoje. Isso é devido à inflação. Então, vamos checar se essas informações da notícia são consistentes. Então, vou chamar aqui, ó, poder aquisitivo é essa fração, essa razão, né, entre o salário e o valor do produto, nessa ordem. E ele é um valor, assim, um pouco abstrato, tá? A gente não vai medi-lo em uma unidade de medida, não é em reais, não é, enfim. Eu só estou interessado no resultado da razão entre salário e o valor de um produto, o valor dos produtos em geral, né? Então, no início do ano, o poder aquisitivo de uma pessoa era essa razão do salário dela, dividido pelo valor usual das coisas, né? Só que esse valor usual aí sofreu um aumento de 9,26% de acordo com a notícia. Um aumento de 9,6% até novembro, né? Então, no mês de novembro, como é que você calcularia o seu poder de compra? Você recebe exatamente o mesmo tanto, ou seja, o seu salário continua sendo S, só que você está dividindo por um valor atualizado das coisas. Eles não valem mais V, eles valem 1,0926 de V, né? Ou seja,
seu poder de compra vai diminuir, né? Então, se eu fizesse um pouquinho de manipulação algébrica aqui nessas contas do novo poder aquisitivo, eu peguei o salário, dividi pelo valor atualizado, mas eu vou destacar esse número multiplicando e colocar como coeficiente aqui na frente. Ó. E eu efetuar essa conta, eu descubro que essa divisão aqui dá 0,9152 aproximadamente, tá? E se eu juntar novamente esse número, só que agora no salário, porque ele está multiplicando, né? Esse aqui é 0,9152 dividido por 1, né? Aí eu multiplico esse valor decimal aqui no salário e 1 multiplicado por V fica o próprio 1. Então, um aumento de 9,26% no preço é a mesma coisa que você pegar o seu salário e reduzi-lo a 91% do original, ou seja, uma redução de 9% aproximadamente aí no seu salário, né? E qual é o valor novo do seu salário? É como se eu pegasse esse 1.100, que é o valor do salário mínimo de 2021, e multiplicasse por esse número, ou seja, uma redução de uns 8,5%, né, quase 9%. Ou seja, é como se você só tivesse recebendo R$ 1.006,72. Ou seja, realmente para 1.100, entre 1.100 e 1.006, né, realmente tem uma diferença de aproximadamente R$ 93. Então a notícia acertou, né? É assim que a pessoa fez essa conta. Por outro lado, qual deveria ser o salário para a gente manter o poder de compra? Então, para atualizar o salário, todo ano o salário mínimo é atualizado de acordo com a inflação, no mínimo, tá? Você deveria fazer um aumento no salário igual ao aumento que a inflação teve. Então, se você teve um aumento de preço de 9,26%, você vai ter que aumentar o salário mínimo em 9,26%. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente deve aumentar o salário na mesma porcentagem da inflação para que essa razão se mantenha constante. Olha só isso aqui acontecendo. Se eu aumentar o salário em um certo valor, 9,26%, e a inflação também for acrescida de 9,26%, quando você fizer essa conta, esses dois valores se cancelam. Então, tudo bem, as coisas têm um preço mais alto, mas você também está ganhando um pouco mais. Então, esses aumentos meio que se cancelam, né? Então, quanto que seria um aumento de 9,26% em relação ao salário mínimo de R$ 1.100? Então, basta fazer a conta e você chega que o valor é R$ 1.201,86. Se você comparar com a notícia original, você vai ver que a pessoa aproximou aí 86 centavos para 90 centavos. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver qual deve ser a previsão real do salário mínimo para o ano que vem. De acordo com a notícia de ontem também. Então, agora você consegue calcular, a partir da inflação acumulada no ano, qual que deve ser o novo salário mínimo para o ano que vem, né? Para 2023, para 2024, para 2025 e assim por diante. Então, de ontem, olha só, se a pessoa recebe R$ 1.100, o salário mínimo é R$ 1.100 esse ano, e a inflação, aí aqui é um valor um pouco mais atualizado, é de 10,04% ao invés de 9,26%, qual deve ser o novo salário mínimo em 2022? Então, basta você pegar o salário mínimo atual, e dá esse aumento aqui de 10,04%. Então, você tem o seu 100% mais 10,04%, resultando em R$ 1.210,44. Então, o salário mínimo subiu, né? Isso é bom, né? Na verdade, não vai fazer diferença, porque como as coisas estão mais caras, você ganhar mais meio que fica na mesma, né? Então, é assim que o pessoal calcula os reajustes de salário mínimo de um ano para o outro, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a inflação ao longo prazo. Então, por que isso é tão importante, né? Se você considerar que você guarda, sei lá, uma nota de R$ 100 hoje, está lá impresso na nota o número 100, né? Eu afirmo para você que ela não vale R$ 100 para sempre. Por quê? Anualmente, e isso a maioria dos países, das economias passa por isso, sofre o processo de inflação. Por vários motivos que eu vou comentar aqui agora. E uma inflação alta, mas ainda considerada razoável, que é o que fica dentro da meta dos governos usualmente, é uma inflação de 4% ao ano. Então significa que o preço das coisas aumenta em 4% todo ano. Qual seria o valor atualizado dessa nota de R$ 100 ao final no período de 5 anos, por exemplo? Então, vamos ver qual é a inflação acumulada nesse período de 5 anos. Então, eu aumento 4% no primeiro ano, no valor dos preços em geral. Depois aumento 4%, então eu estou fazendo um aumento sucessivo, né? De 4% ao longo de 5 anos. Então é a mesma coisa que pegar 1,04 e elevar a quinta. Não é multiplicar por 5, tá, gente?
Ao você levar isso à quinta, você chega em 1,216, que corresponde a um aumento de 21,6%. Ou seja, o que custava R$ 1 lá no momento em que você guardou a sua nota de R$ 100, agora vai custar R$ 1,21 mais ou menos. Ou seja, quanto desse produto que custava R$ 1 você comprava antes? 100 dividido por 1, você comprava 100 desses produtos. E agora, quantos desses produtos você compra? Esse é o seu poder aquisitivo, é o poder aquisitivo da nota de R$ 100. Você vai dividir o 100, que é esse valor, pelo preço desse produto que valorizou em 21,6%. E você vai chegar à conclusão que você compra bem menos dele, algo em torno de 82 desse produto aí. Ou seja, a sua nota de R$ 100 não tem mais o mesmo poder de compra que tinha antes, né? Por isso que eu falei que ela não valia mais R$ 100. Ela tem o poder de compra que seria equivalente ao momento que você guardou a nota a R$ 82. Então, esse é o efeito da inflação a longo prazo, tá? E você já deve ter ouvido falar do termo inflação descontrolada ou hiperinflação. Essa expressão faz qualquer economista aí ficar de cabelo em pé, porque é um fenômeno que o Brasil passou há uns tempos atrás, né? Em que os preços das coisas eram atualizados dentro de um mesmo dia. Então, se você fosse no supermercado de manhã, era um certo valor para as coisas que você queria comprar. E se você fosse no final da tarde, era outro valor muito mais caro do que era o de manhã, né? Então, assim, as pessoas recebiam o salário e já ia para o mercado fazer a compra do mês naquele exato momento, sem fazer perguntas. O pessoal atualizava os preços nas prateleiras com aquela maquininha lá, o cara passava atualizando toda hora, passava o dia inteiro atualizando o preço. E outros países também enfrentaram problemas similares, né, em épocas diferentes. Por exemplo, na Alemanha, a gente teve um período de hiperinflação ali no fim dos anos da década de 20. Eu até coloquei essa foto aqui de um cara indo à padaria, tá, gente? Isso aqui são cédulas. Eu não me lembro qual é a moeda da Alemanha na época, mas isso aqui são cédulas. O cara estava indo para a padaria comprar alguma coisa aí. É, e sobre esses eventos de hiperinflação, eu recomendo essa leitura sobre por que Zimbábue é um país na África, né? Teve uma hiperinflação de assim milhões de pontos percentuais. Então assim, a pessoa conseguia comprar uma passagem de ônibus no começo do dia, mas ela não conseguia comprar de volta. Aconteceu esse tipo de coisa porque os valores eram atualizados. Então eu recomendo que você leia a respeito disso, um pouco de cultura geral também. E é importante entender como essas coisas funcionam, porque aí você vê esse tipo de coisa no noticiário o tempo todo, né, gente? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre um pouquinho de contas. Eu vou falar sobre financiamento em aulas a seguir, mas para falar de financiamento você precisa entender o que são juros. Então, o que é juros, né? Imagina assim, que você vai emprestar dinheiro a alguém e tudo bem, você pode até ter certeza que a pessoa vai devolver, mas existe uma coisa chamada custo de oportunidade. A pessoa não tinha aquele dinheiro, mas você tinha. Então, você emprestou esse dinheiro para ela e falou: beleza, eu quero ele de volta, mas você vai me devolver com um valor a mais. Que esse valor a mais são os juros, né? Então, seu amigo pediu lá um certo dinheiro, você vai falar: beleza, vai me retornar com juros, ou seja, vai retornar o valor original mais um pouquinho. Mas não é uma boa ideia você fazer isso com amigos, né, gente? A não ser que seja um valor muito alto, assim. Só que os bancos, eles, ao oferecer esse financiamento, cartão de crédito, empréstimo, enfim, eles também cobram juros, porque eles estão te dando dinheiro que você não tem e eles esperam que você pague de volta todo aquele dinheiro mais uma certa porcentagem. Que porcentagem é essa? Às vezes é difícil de fazer a conta, é uma coisa que os bancos chamam de risco, tá? Aí, quanto maior o risco, maior vai ser a taxa de juros que eles vão cobrar, pela expectativa de receber de alguns clientes e não receber de outros, né? Então, os conceitos importantes que você tem que ter ao tratar dessas operações financeiras com juros são alguns termos que a gente utiliza na hora de fazer essas contas, né? Que eu vou ilustrar aqui para vocês. Primeiro, o capital inicial. Então, quando você faz um empréstimo, por exemplo, o banco está te dando um capital inicial. Você fez um empréstimo lá de R$ 10.000. Aí o banco está te dando R$ 10.000. Esse é o capital inicial. E a taxa de juros, ele fala: olha, esses R$ 10.000 vão sofrer juros de tantos por cento ao mês ou ao ano. Alguma coisa nesse sentido, dependendo do tempo, né? E os juros é o valor que você paga a mais do que o capital inicial. Então, por exemplo, se você pegou R$ 10.000 emprestado,
e você vai, diante da taxa de juros aí, você acabou pagando mais do que R$ 10.000, esse excedente aí do mais de R$ 10.000, se você pagou, sei lá, R$ 12.000 no final das contas para o banco, esses R$ 2.000 que excedeu os 10 são os juros. E o montante é o valor total, ou seja, o capital inicial mais os juros. Então, se você recebeu 10 e pagou o 12, esse montante é o 12. Então, é o capital inicial de 10 mais os juros de 2. E o seu saldo devedor é a cada momento o quanto que você está devendo para quem te emprestou dinheiro. Então, se você não paga esses R$ 10.000 de uma vez, você pagou, sei lá, R$ 5.000, os juros vão incidir sobre o saldo devedor desses R$ 5.000. Beleza? Então, os juros incidem sobre o saldo devedor. No momento que você pegou o seu capital inicial, todo ele é seu saldo devedor, é tudo aquilo que você está devendo. Né? Então, vamos colocar um exemplo simplificado aqui, em que essa figura cinza empresta para a figura azul R$ 100, a taxa de 5% ao mês. Então, significa que no mês seguinte, o azul vai ter que devolver para o cinza os R$ 100 que foram emprestados, mais os R$ 5 de juros, né? Porque são os 5% sobre o saldo devedor dele durante esse um mês. Então, o cinza vai receber agora um montante de R$ 105, ou seja, capital inicial mais juros. Beleza? Então, para saber o montante, o que a gente faz é somar, né? Tudo que você recebeu inicialmente, é o capital inicial, com os juros que você está pagando pelo custo de oportunidade, pelo risco da pessoa ter te emprestado dinheiro. Então, como é que funcionam os juros simples? Existem dois regimes de juros, né, o simples e o composto, e no mercado financeiro o simples é pouquíssimo utilizado, tá? Quase que nunca acontece, né? Acho que acontece só assim, em conta de condomínio, talvez. Essa é a forma mais simples de calcular juros, tá? E acho que multa de biblioteca também funciona com regime de juros simples. Então, imagina só que um certo personagem da Marvel tem emprestado R$ 140 a um outro, né, a taxa de juros mensais de 5%. Qual o valor que o Ciclopes aqui, o que recebeu o empréstimo, deve devolver para o Wolverine, que foi quem deu o empréstimo, o credor, né? Depois de um mês, 2 meses, depois de 24 meses. Como é que você faz essa conta? Então, em um mês ele vai ter que devolver R$ 140 mais 5%, porque só passou um mês, desses 140, que é o saldo devedor dele. Então ele tem que devolver 147%. Então, R$ 147. E depois de 2 meses, você vai receber o equivalente a 5% para cada período que transcorreu desde o empréstimo. Então, no primeiro mês, você vai ter que dar mais 5% desses 140. E no segundo mês, mais 5% desses 140. Ou seja, você vai ter que dar 2 vezes esse valor aqui calculado sobre o capital inicial. Ou seja, o Ciclopes vai ter o Wolverine, R$ 140, o capital inicial, mais os juros de R$ 14, ou seja, R$ 154 no total. Então, para o juros simples, a cada mês, a cada período transcorrido, você vai adicionar um valor constante ao seu montante. Então, você está vendo que depois de um mês você adicionou R$ 7, depois de 2 meses você adicionou mais R$ 7, ou seja, 14, né? Depois de 24 meses você vai adicionar 24 vezes R$ 7, né? Que é esse valor aqui dá 168. E aí, depois de 2 anos, né, o Ciclope vai ter que devolver para o Wolverine R$ 308, né? Ou seja, 24 vezes esses R$ 7 a cada período de um mês, né? Por 24 meses. Em geral, a gente faz a conta assim: você pega o seu capital inicial, multiplica pela taxa percentual de juros e multiplica pelo tempo transcorrido. É assim que se calcula juros simples. Foi o que eu fiz aqui. Essa parte de juros é essa parte azulzinha aqui em cima. Ó. É a taxa percentual vezes o capital inicial vezes o período. Está aqui, ó. Taxa percentual, capital inicial e período. É essa continha aqui que está sendo feita. Ó. E para você calcular o montante, basta você pegar o capital inicial e somar com juros. Se você quiser fazer tudo de uma vez, calcular o montante de uma vez, basta você substituir esse J aqui, que é o a mais que você está calculando nessa fórmula, e colocar o capital inicial em evidência. Então, essa fórmula aqui calcula o montante produzido por um capital inicial C, a taxa de juros I, por um período T, em regime de juros simples, tá? Essa formulinha é para juros simples. Então, eu deixei aqui algumas recomendações de exercício para vocês darem uma olhada. E agora vamos para os juros compostos. Esse aqui é o mais utilizado e ele é o mais salgado também. Olha só. Os juros simples. Meu fone às vezes desconecta o som, tá, gente? Por isso que eu pedi para vocês esperarem. Os juros simples, eles são calculados de acordo com o capital inicial que você pegou lá atrás. Os juros compostos, por outro lado, são calculados de acordo com o saldo devedor.
Então, o comportamento dele vai ser bem diferente. Olha só. É, se em juros simples a taxa de 5% ao mês, olha só como é que fica o saldo devedor mês a mês. Você soma 5% dos R$100, os R$605, depois você soma 5% dos R$100 de novo, e você está aumentando sempre R$5, né? Beleza, só que olha só no composto como é que funciona. É sempre em relação ao mês anterior, ao saldo devedor anterior. Então, no primeiro, realmente não faz diferença. Mas no segundo, você vai aumentar 5% em relação ao valor atualizado já, em relação ao montante do período passado. Então, em vez de você dever só R$110, você vai dever 110 ainda mais um pouquinho. Só que esse ainda mais um pouquinho cresce exponencialmente, tá, gente? Esse negócio cresce a partir de um certo ponto aqui, fica descontrolado, por isso que as pessoas se endividam. Então, eu coloquei aqui um gráfico para ilustrar como é que funciona o crescimento do montante a juros compostos. Esse vermelho aqui, ó. No começo, o vermelho e o verde são muito parecidos, né? Que são os juros simples, são o verde e o vermelho são o juros compostos, né? Mas depois de um certo tempo, o composto aumenta muito mais rápido. Então, em geral, é, os juros compostos, os valores de juros compostos crescem mais rápido que os juros simples. Em todo caso, na verdade, exceto no primeiro período, né? No primeiro período eles são iguais. A partir daí, os compostos começam a valer muito mais, a valorizar muito mais rápido, né? Em geral, a gente calcula o montante de regime de juros compostos conforme a expressão a seguir. E aí eu recomendo que vocês gastem um tempo para tentar chegar nessa expressão a partir desse raciocínio aqui, tá, gente? Para você calcular o montante. E aí vocês vão rapidamente obter aquela formulinha aqui embaixo, tá? A única diferença é que em vez de você multiplicar a taxa pelo tempo transcorrido, você vai elevar esse parênteses todo aqui pelo tempo transcorrido. E é por isso que ele é exponencial. Então eu deixei aqui um exemplo para vocês darem uma olhada em como se usa essa fórmula. De uma personagem aqui que faz um empréstimo num banco, num certo valor, a taxa mensal de 3%. É um valor alto, tá, gente? Taxa mensal de 3% ao mês para empréstimos. E, na verdade, é bastante praticado esse tipo de taxa aqui, em torno de 3%. Então, nesse exemplo, eu faço quanto que essa personagem chamada Mona vai dever a esse banco de Mondstadt ao final de 2 anos. Então, você vê que o valor mais do que dobra, tá? Em 2 anos, o valor que é devido. E eu quero que vocês façam a conta do regime de juros simples, né? Se eu trocasse aqui, aqui não falo de juros compostos, né? Fica subentendido porque é um empréstimo. Mas e se o banco fosse camarada e pedisse, em vez de juros compostos, juros simples? Quanto que seria o valor que a Mona deveria ao banco depois desses 2 anos, beleza? Então eu deixo aqui alguns exercícios para vocês praticarem. E mais um que eu bolei aí, né, para vocês verem como é que funciona o cartão de crédito. Olha os juros do cartão de crédito, pessoal. 14,75% ao mês. Isso é muito mais do que empréstimo. Então as coisas saem de controle rapidamente se as pessoas não prestam atenção, né, no quanto que elas realmente podem gastar com cartão de crédito. E mais um detalhe sobre quando a gente faz contas, pessoal. No ato de compras, principalmente em internet, né? Enfim, nessas lojas de varejo, tipo Americana, Submarino, né? Você precisa lembrar que juros compostos são aplicados ao saldo devedor e que os valores dos produtos que você compra sempre eles valem realmente o que você paga. Então não tem essa de desconto à vista. Quando você paga alguma coisa à vista, é porque você está pagando aquilo que ela realmente vale. Qualquer coisa diferente disso é juros embutido, tá, pessoal? Às vezes ele nem fala qual é a taxa de juros embutida, mas ele fala que é sem juros na hora de dividir. Por exemplo, se a pessoa vai comprar um computador à vista por R$2.000 ou a prazo com R$400 de entrada mais uma parcela de 1.800 a ser paga em 3 meses, existe uma taxa de juros a ser paga pela loja. Por que existe taxa de juros? Olha só, se você paga à vista R$2.000, é porque o computador vale R$2.000. Por outro lado, se você pagar nessa outra modalidade, que você dá 400 no ato da compra e 1.800 3 meses depois, o total você está pagando 2.200. Você está pagando a mais, você está pagando juros. Então, aqui eu deixo explicitado passo a passo como é que eu faço essa conta para descobrir quanto que a loja cobra de juros. E eu peço que vocês deem uma olhada com calma nisso e a gente vai fazer exercícios na semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais.